Oi pessoal, eu sou o Robson e eu vou seguir com a cultura de daily que foi prometida. Eu vou explicar o que foi feito no dia anterior, eu vou explicar o que eu farei hoje e alguns dos impedimentos que eu venho a ter. Vamos seguir para o primeiro tópico, que é o que foi feito. Inicialmente eu defini quais são as funções que a nossa aplicação Access Manager vai ter, e aqui a gente tem algumas delas, e a primeira que eu escolhi para criar uma tarefa é a parte de cadastrar uma company, um usuário, né? Aqui eu coloquei como company, mas a verdade é que o usuário é o nosso foco e ele vai ter uma company e essa company pode ter outros usuários. E esse usuário inicialmente ele tem que ser o usuário master, o super usuário. E eu defini aqui todas as funções iniciais que o Access Manager deve ter. Posteriormente eu criei aqui uma breve documentação do que é o Access Manager, do porquê que eu estou utilizando ele e como ele deve funcionar. Aqui eu tenho as classes de modelo principais que a gente tem aqui e como elas se interligam. Então, outra vez eu venho aqui e a mesma coisa que eu fiz aqui, eu coloquei aqui, um pouco mais descritivo, um pouco já mais detalhado, por se tratar de uma documentação. E, como eu falei, eu escolhi a primeira função aqui como primeira tarefa. Como eu falei, eu escolhi a primeira função, né, para focar nela e criar as primeiras tarefas a partir dela. E ela acabou me gerando 4 outras tarefas. Eu fui desenhando, fui descrevendo as tarefas e a partir dela eu percebi que eu precisava quebrar ela em vários pedaços, né? Para que se eu tivesse outros devs trabalhando comigo, esses devs também poderiam pegar tarefas desse mesmo épico, né? Foi assim que eu aprendi, essa é a minha cultura, é chamar uma super tarefa de épico e a partir dela a gente tem outras tarefas técnicas, né? Então eu separei aqui em criar um serviço de criptografar senha, criar um endpoint, criar o serviço de fluxo do RabbitMQ, criar um work que vai consumir o serviço do RabbitMQ, enfim, eu criei um roadmap e é um board, né, onde a gente tem o andamento das tarefas e essas tarefas estão aqui. E eu defini também o tempo para cada tarefa. Então, vamos supor que eu vou trabalhar com sprint, né? Então, a gente, na teoria, já estaria aqui numa sprint, porque realmente eu comecei um pouco antes das coisas. Então, a gente já está quase no meio da sprint e eu defini que nessa sprint eu consigo entregar 2 das 4 tarefas que a gente definiu aqui. Eu consigo entregar criar o serviço de criptografia e criar o endpoint e toda a estrutura que esse endpoint vai usar para fazer o cadastro inicial. A gente tem aqui o serviço que vai criar o fluxo do RabbitMQ e o serviço que vai consumir esse fluxo do RabbitMQ. E eu acredito que eu não consigo entregar eles nessa sprint. Então eu defini 3 dias para essa tarefa e 5 dias para essa outra tarefa. Eu não vou contar os fins de semana como dia de trabalho. Bom, agora vamos para o que eu farei hoje. Eu vou passar um pente fino aqui. Acredito que definir aqui o como através de um fluxograma. Mas para isso eu preciso estudar referências que eu busquei. Então hoje eu vou estudar, concluir esse card e acredito que iniciá-lo
ainda hoje. Então, isso é o que eu vou fazer hoje. E os impedimentos? Acredito que eu não tenho nenhum impedimento, eu tenho os passos que eu tenho que seguir, que é estudar, concluir o como do card, e a ideia é só seguir para a tarefa quando eu tiver plena convicção do que vai ser feito. Então, isso que eu vou fazer hoje, e é isso. E se você chegou até aqui, eu peço que você deixe o like, comente e, se possível, compartilhe, para que eu possa alcançar mais pessoas e que eu possa voltar para o mercado de trabalho o mais rápido possível. Obrigado!